Então, o que que são vigas? Vigas são elementos que têm uma dimensão bem maior que as outras duas, né? As vigas são sujeitas a cargas transversais que provocam força cortante e momento fletor em qualquer uma das seções transversais ao longo do comprimento dela aqui, né? Você pode ter um perfil de tensões de cisalhamento causado pela força de cisalhamento, né? Ou pode ter um perfil de tensões normais causada pelo momento fletor. Então, esses são os dois esforços que acontecem em qualquer seção transversal de uma viga. Então, temos aqui ó, uma viga em balanço, né? Se analisarmos aqui uma viga com uma carga concentrada aplicada na extremidade da viga, numa seção qualquer desta viga, você vai ter aqui dois esforços, momento fletor e força cortante, né? Esses esforços aqui equilibram a carga externa que está sendo aplicada na extremidade da viga. Esses dois esforços causam na seção transversal dois perfis de tensão, né? A força de cisalhamento causa um perfil de tensões de cisalhamento, que a gente viu na primeira parte do curso, né? A gente estudou lá cisalhamento em vigas. Então, o perfil de tensão de cisalhamento é um perfil não linear, né? Ele é máximo sobre a linha neutra e é zero nas extremidades superior e inferior, né? Então, esse aí é a configuração das tensões de cisalhamento. Já o momento fletor M, vai causar um perfil de tensões normais, né, que é um perfil com variação linear, né? Ele é exatamente o oposto da força cortante, das tensões de cisalhamento, né? Enquanto nas tensões de cisalhamento as tensões são nulas nas extremidades, o momento fletor causa um perfil de tensões que é máximo nas extremidades, né? Na linha neutra, o perfil de tensões normais causado pelo momento fletor é igual a zero. Na linha neutra é zero. Para a tensão de cisalhamento, a tensão é máxima na linha neutra, né? Então é exatamente o contrário, como se um compensasse o outro, né? Nesse caso aqui, o momento fletor tem sentido negativo, né? Ele comprime abaixo da linha neutra e traciona acima. Então você vai ter esse comportamento também no perfil de tensões. Acima da linha neutra são tensões normais de tração, abaixo da linha neutra são tensões normais de compressão, né? Então, analisando ponto a ponto aqui, você vai ver aqui as tensões que se desenvolvem no interior da seção, né? No ponto 1, aqui na parte superior da viga, você vai ter tensões normais, somente tensão normal, porque a tensão de cisalhamento é zero lá em cima, né? Então, você vai ter aqui a participação da tensão normal, que vai ser a máxima, né? A tensão normal máxima de tração. No ponto 2, que está mais no interior, aqui mais próximo da linha neutra, você vai ter uma combinação de tensão normal com tensão de cisalhamento. Ó. Vocês vão ver aqui, tem uma tensão de cisalhamento aqui na altura do ponto 2, né? E também tem tensão normal aqui de tração. Então vai ser tensão de tração com cisalhamento combinados, né? No ponto 3, a tensão de cisalhamento é máxima. O ponto 3 está bem em cima da linha neutra, né? Então você vai ter o cisalhamento máximo. Já para o ponto 3, a tensão normal é igual a zero, não tem tensão normal, né? No ponto 3 aqui só tem cisalhamento, o que nós chamamos de cisalhamento puro, né? No ponto 4, que está um pouquinho abaixo da linha neutra, você tem cisalhamento combinado com tensão de compressão. E no ponto 5, somente tensão de compressão, já que o cisalhamento é igual a zero. Então, se você fosse aí fazer uma transformação de tensões, buscando aí o valor das tensões principais, você ia girar esses elementos, né? No ângulo θp, né? Que te dá aí a configuração de tensões máximas, tensões normais máximas, né? Veja que no ponto 1 e no ponto 5, a configuração de tensões já é uma tensão principal, né? O ponto 1 já é a tensão máxima, então não teve que girar nada aqui, né? A tensão principal no ponto 1 é a própria configuração de tensões aqui, né? No ponto 5 também, já é a tensão de compressão máxima, né? Que seria a tensão mínima. Já nos pontos 2, 3 e 4, você teve que girar aí o elemento num ângulo θπ aí, né? Para buscar aí as tensões principais, que seriam, neste ponto, né? As tensões máximas de tração e de compressão, né? Ponto 4, 3 e 2. Como aqui é um cisalhamento máximo, né? O ângulo de defasagem entre o cisalhamento máximo e as tensões principais é de 45 graus, né? Isso vai acontecer sempre. Então é o que acontece no interior da viga. Você tem um perfil de tensão de cisalhamento e um perfil de tensões normais. O cisalhamento causado pela força cortante e as tensões normais causadas pelo momento fletor. Então, para dimensionar a viga, nós vamos fazer duas verificações. Vamos fazer uma verificação com relação
as tensões normais máximas, se elas não ultrapassam a tensão admissível do material, né? E vamos fazer outra verificação com relação às tensões de cisalhamento, né? Verificar se a tensão de cisalhamento máxima também não ultrapassa o valor das tensões admissíveis de cisalhamento do material. Então, são duas verificações que vamos fazer para dimensionar a viga. A gente vai, para fazer a verificação das tensões normais, que são causadas pelo momento fletor, né? A gente usa aqui a fórmula da flexão. A gente precisa verificar qual seria o momento máximo na viga, né? Esse momento máximo a gente tira de um diagrama de momentos fletores. Com o valor do momento máximo, a gente calcula aqui o valor da tensão máxima, que é a tensão no ponto mais afastado da viga, né? No caso do desenho lá, ó, seria o ponto ou aqui em cima ou aqui embaixo, que é um ponto onde você tem tração máxima ou compressão máxima, né? Tá? Então você vai usar aqui o valor do momento, o momento M, né? O valor da distância desse ponto onde a tensão é máxima até a linha neutra, né? A distância entre o ponto de tensão máxima até a linha neutra é a distância que você vai considerar na fórmula da flexão aqui, a distância C, tá? E esse I é o momento de inércia da seção transversal. Se a seção for retangular, esse momento de inércia vai ser calculado em torno da linha neutra, né? Vai ser igual a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Então, calculada a tensão máxima, você daí compara com a tensão admissível do material. Se for aço, você usa a tensão de escoamento, né? Vai comparar a tensão máxima com a tensão admissível do material. Nós vamos fazer aqui a verificação de perfis metálicos, perfis do tipo W, tá? Perfis do tipo W são perfis na forma de um H ou na forma de um I, tá? Você pode usar ele na configuração como se fosse um H ou como se fosse um I. Ok? Esses perfis têm dimensões padronizadas. O valor dessas distâncias da seção transversal, aqui a distância até o ponto mais afastado da linha neutra, que é essa distância C, né? Ou o momento de inércia, vão ser constantes, né? De acordo com o tipo de perfil, já que eles são fabricados com dimensões padrão, né? Dimensões padronizadas, o momento de inércia e as dimensões da seção sempre vão ser iguais, né? Já que esses valores são todos padronizados, a gente pode buscar num catálogo o valor desses valores constantes, né? Para fazer o dimensionamento do perfil. Então, no catálogo nós vamos encontrar também um parâmetro chamado módulo de resistência à flexão. Esse parâmetro, aqui está designado por S, mas em alguns catálogos ele é designado por W. Esse módulo de resistência à flexão seria a relação entre o momento de inércia e a distância C, a metade da altura da seção transversal. Como esses perfis são simétricos, né, têm abas iguais, então a linha neutra estaria passando bem no meio da altura desse perfil, né, bem no meio da altura da seção transversal. Então essa relação entre o momento de inércia e a distância C é o que chamamos de módulo de resistência à flexão. Então nós vamos buscar aqui o módulo de resistência requerido, né, que seria o valor do momento máximo retirado do diagrama de momentos fletores, dividido pela tensão admissível do material. Aí você vai buscar no catálogo de perfis um módulo de resistência à flexão que seja maior que o módulo de resistência requerido, que foi calculado. Aplicando esse conceito aí, né? Então aqui você tem, por exemplo, um catálogo de perfis de aço laminado, né? Aqui de um fabricante brasileiro, da Aço Minas. Todos os catálogos de perfis laminados sempre tem a mesma configuração. Ó. Você tem aqui uma primeira coluna, onde você tem aqui o nome dos perfis. Esse nome dos perfis é o nome padrão. Sempre vai começar com W, porque a designação do perfil é W, né? É um perfil tipo I, mas o nome dele, o nome internacional que o define é a letra W, tá? Então, o perfil W, que significa um perfil de abas iguais. Ele tem a forma de um I, ó, né? Ele tem duas abas iguais e uma alma. Então, essas dimensões são todas padronizadas. E são elas que vão definir a característica de cada um desses perfis aqui, né? Por exemplo, os perfis W150 são perfis tipo I, né? Com abas iguais e altura igual a 150 milímetros, tá? Em torno de 150 milímetros. Não quer dizer que ele tem exatamente 150. Ele tem uma altura próxima de 150 milímetros. Então, por exemplo, o primeiro perfil aqui, o W150, né?
Se você pegar aqui a altura dele, que é essa distância D, né, que está na segunda coluna aqui, é de 148 milímetros, né, que é quase um valor bem próximo de 150, né. O perfil da segunda linha aqui, 150 por 18, tem uma altura de 153. Se pegar aqui, ó, você vai ver que o D aqui é a altura que vai da parte inferior da seção até a parte superior, ó, tá? Toda essa distância aqui é a altura D, né? O segundo valor seria o peso ou a massa linear, tá? É quanto o perfil pesa em quilos por metro de comprimento. Então, o perfil 150 por 13 tem 13 quilos por metro. O terceiro perfil é um perfil W200 por 15, né? Então, ele teria 200 milímetros de altura e 15 quilos por metro. Então, para cada um desses perfis, você vai ter aqui as características de dimensão, né? A massa, a altura, aqui o BF seria a largura da flange. Não consigo aumentar mais aqui. Então, o BF é a dimensão da flange aqui, ó. Como eles têm abas iguais, então a flange inferior vai ser igual à flange superior, a largura aqui, né? O TW seria a espessura da alma. O TF seria a espessura da flange. Tudo que é W é relacionado à alma, tá? O W vem de web é alma em inglês, tá? Então a nomenclatura usada aqui no Brasil deriva da mesma nomenclatura usada nos Estados Unidos. O H seria uma distância entre as faces internas das flanges. O D' seria a altura da alma. Então, se você for ver aqui a distância D' é a distância que é a altura da alma, descontada aqui um raio de concordância entre a alma e a flange, né? Então, como essas distâncias são padronizadas, o momento de inércia sempre vai ser o mesmo, né? Para o mesmo tipo de perfil, né? Você vai ter sempre o mesmo momento de inércia. Esse W aqui é aquele modo de resistência à flexão que a gente comentou há pouco, tá? Então, nessa coluna aqui, você vai pegar os valores do modo de resistência à flexão, que você vai comparar com o modo de resistência requerido, né? O modo de resistência à flexão requerido, que é a divisão do momento máximo pela tensão admissível do aço, né? Você vai buscar na tabela aqui o modo de resistência, que tem vários valores, né? Então, o perfil que tem o modo de resistência maior ou igual àquele modo de resistência requerido, seria um perfil que atende às características da viga, né? Com relação a momento fletor, a vão, né? A carregamento, tá? Então, você tem aqui, aqui a coluna que te dá o modo de resistência à flexão. Então, você tem aqui o momento de inércia em torno do eixo X, aí tem o momento de inércia em torno do eixo Y, aqui, nessa outra coluna aqui, né? O Rx é o raio de giração, o Zx é um modo de resistência à flexão plástico. Então, se a viga tiver em forma de I, né, com a alma na vertical, você usa aqui as características em torno do eixo X. Se o perfil tiver com a alma deitada, né, e as flanges na vertical, você usa as características aqui em torno do eixo. Comentar aqui outros tipos de viga, né? Por exemplo, você pode ter um perfil I, só que não é catalogado, né? Você pode ter aqui formar um perfil com chapas soldadas, né? Se a viga for muito grande, né, e não existe catalogado um perfil que atenda aí a uma viga que vencer um vão muito grande, uma carga muito grande, né? E o perfil mais pesado, ou maior perfil tipo W, catalogado, não atende daí as condições as condições de carga da viga. Então, daí você faz a composição de um perfil I, usando aí chapas cortadas e soldadas, né? Daí você compõe um perfil, né, com solda. Geralmente é solda tipo filete, você solda a alma nas flanges, dessa forma aqui, ó, né? Então, nesse caso, você tem que fazer o dimensionamento da viga usando a fórmula da flexão, né? Você não vai usar aí o módulo de resistência, porque ele não é catalogado, né? Você vai calcular a tensão máxima normal e comparar com a tensão admissível, né? Usando a fórmula da flexão. A mesma coisa para perfis parafusados, como esse aqui, né? Onde ao invés de solda, você tem aí ligações com parafusos, né? E cantoneiras. Também um tipo de perfil que pode ser usado, né? Para vigas de madeira, né? Quando você tem aqui vigas tipo caixão, formadas por tábuas
pregadas, né? Ou vigas com laminadas e presas por cola, né? Nesses casos aqui, você vai também usar a fórmula da flexão para determinar aí para fazer o dimensionamento da viga, né? Você vai calcular a tensão máxima com a fórmula da flexão e comparar com a tensão admissível da madeira, nesse caso, né? Tenho aqui uma viga biapoiada com um balanço na extremidade, sujeita a duas cargas concentradas, né? Pede-se aí para fazer o pré-dimensionamento. Qual seria o perfil laminado adequado para suportar as cargas aplicadas na configuração dessa viga aí, né? Então você tem uma carga de 120 kN aplicada aí no vão central, né? Bem no meio do vão central, e outra carga de 60 aplicada na extremidade do balanço. Então, qual seria o perfil laminado, né? Aquele perfil tipo W que seria o mais adequado aqui para atender a essa função estrutural, né? Nessa configuração da viga aí. Então, para esse aço aqui que compõe essa viga, você tem uma tensão admissível, uma tensão normal admissível. A tensão normal é representada pela letra sigma, tá? A tensão normal admissível é de 170 megapascais. E a tensão de cisalhamento admissível é de 100 megapascais. A gente vai calcular o modo de resistência requerido, né? Dividindo o momento máximo pela tensão admissível. Com esse modo de resistência requerido, a gente vai lá no catálogo e vamos eleger um perfil daqueles todos, né, que são catalogados, que tenha um modo de resistência maior que esse modo de resistência requerido. E depois a gente vai fazer a verificação, o cisalhamento, né, comparando a tensão de cisalhamento com a tensão admissível. Tá? Então, a primeira coisa aí é determinar o diagrama de esforços. Né? Então, temos aí o diagrama de forças cortantes e de momentos fletores. Ó, né? Como as cargas são concentradas, o valor das forças cortantes é constante dentro dos trechos onde a carga não varia, né? Ó, por exemplo, entre o apoio e o ponto de aplicação da carga, você não tem nenhuma carga distribuída, né? Nenhuma variação de carregamento aqui nesse trecho. Então, o valor da força cortante vai ser constante. E vai ser igual aqui a reação no apoio, ó, 30 kN, né? Positivo. Ok? Aqui no ponto onde a carga é aplicada, 120, você tem aqui uma descontinuidade do diagrama de forças cortantes. Ó. Ele passa de 30 para menos 90. Veja que o valor, a diferença entre 30 e menos 90 é exatamente o valor da carga, ó, 120, né? De mais 30 passou para menos 90, é exatamente o valor do salto aqui, né? É o valor da carga de 120. Nesse trecho aqui, a carga não tem também nenhuma... Nesse trecho também não tem nenhuma carga distribuída, né? Então o cortante permanece constante, ó, permanece menos 90. Até o outro apoio. No outro apoio você tem uma reação de 150, né? Então você tem um salto de 150 aqui, ó, de menos 90 vai para mais 60, né? Então essa descontinuidade, que esse salto do diagrama é exatamente o valor da carga, ó. No caso aqui é a reação de apoio, né? No trecho em balanço aqui também não tem nenhuma variação de carga, nenhuma carga aplicada, então o cortante permanece constante. Então, do diagrama de cortante, o maior valor que você observa aqui é o valor de menos 90, né? É o cortante máximo aqui, é 90 kN. No diagrama de baixo, você tem aqui o esforço, a variação dos momentos fletores ao longo da viga, né? A taxa de variação do momento fletor é igual ao valor do cortante. Então, como o cortante aqui é constante, a taxa de variação do momento fletor aqui também vai ser constante, vai ser linear, ó, né? Uma função linear tem a taxa de variação constante, ó, né? Ok? Se você pegar e derivar uma função linear, você vai ter um número, né? Uma constante. Nesse trecho aqui, ó, onde o cortante vale 30, né? A taxa de variação do momento fletor também vai ser 30, né? Ela vai variar 30 a cada metro. A cada metro vai variar 30. Então, como você tem aqui 2 metros, variando 30 em cada metro, começando em 0, né? No primeiro metro tem 30, no segundo metro tem 60 kN metro, né? Entenderam? Por que o momento é a taxa, o cortante é a taxa de variação do momento, né? Nesse outro trecho aqui,
o cortante é menos 90, então você vai ter aqui uma derivada negativa, né? Uma taxa de variação negativa. A cada metro, o momento vai variar em menos 90, né? Então, no primeiro metro aqui, você vai ter menos 90, no segundo metro, você vai ter menos 180, né? Então, de 60 para 120, você vai variar aqui menos 180. Já no balanço, o cortante é positivo de novo. Então, você vai ter uma taxa de variação positiva para o momento fletor, né? A cada metro, o momento vai variar 60, que é o valor do cortante, né? Então, no primeiro metro varia 60 e no segundo metro varia mais 60. Então, de menos 120 cai para zero, que é exatamente a extremidade do balanço. Então, essa é uma maneira simples de você verificar se o diagrama de momento fletor está correto, né? O cortante é igual à taxa de variação da função de momento fletor, né? Então, do diagrama de momentos fletores, você vai ter aqui o valor máximo de momento, que seria 120, né? Então, seria o momento máximo. Esse momento máximo aqui que você vai usar para determinar a tensão normal máxima, né? Mas, nesse caso aqui, como o perfil é laminado, a gente vai calcular aqui o módulo de resistência à flexão requerido, né? Que o livro do Hibbeler aqui representa pela letra S, né? O módulo de resistência à flexão. Então, seria o valor do momento máximo dividido pela tensão admissível. O momento máximo é 120 kN, né? A tensão admissível é 170 megapascais. Então, colocando aqui nas mesmas dimensões, né? É transformado aqui o quilonewton-metro para newton-metro, né? Multiplicando por 1000, né? E aqui você transforma também aqui de megapascal para quilonewton por metro quadrado, né? Então, multiplica por 1000 também. Então, dividido um pelo outro aqui, você vai ter 706 vezes 10 ao cubo, milímetro ao cubo. Ok? Então, esse é o valor do momento, aliás, do módulo de resistência à flexão. Então, você vai lá agora no catálogo de perfis laminados e vai procurar os perfis que tenham um módulo de resistência maior ou igual a esse módulo de resistência calculado aqui, que é o requerido, né? É o mínimo requerido para que a viga atenda aí ao carregamento, né? Então, são vários perfis, ó. Então, aqui você vai aqui no módulo de resistência à flexão, que é o WX, né? Nesse catálogo aí seria o W, né? Você vai procurar um perfil que tem um módulo de resistência maior que esse calculado aqui, né? Então, você tem aqui 85, 122, só que esses valores estão em centímetro ao cubo, né? No caso aqui seria 706 centímetros ao cubo. Você vai procurar um módulo de resistência maior ou igual a 706. Nesse caso aqui, você vai ter os perfis aqui de baixo somente, ó, né? Esses perfis aqui têm módulos de resistência maiores que o valor calculado de 706, ó, né? Tem o perfil W310 por 52, tem os outros perfis aqui com 360 milímetros de altura, né? Os W360, a partir de 51 quilos, né? Você tem todos eles atendem, porque todos eles têm módulo de resistência maior que o valor calculado, né? Então a pergunta é a seguinte: qual desses perfis a gente escolheria para usar naquele vão lá para atender aquele carregamento, naquele vão do projeto, né? Se você fosse o dono da obra, qual desses perfis você escolheria? Se você fosse o dono da obra, o dono do dinheiro, né? E você quer economizar, qual seria o perfil que você escolheria para atender ao critério economia? Se você não quer gastar mais do que você precisa, né? Como é que você escolheria o perfil? Você escolheria o perfil mais leve ou o perfil mais pesado, se todos eles atendem? O mais leve, no caso? Exatamente. E como é que você sabe qual é o perfil mais leve? Pelo peso, né? Vai escolher, dentre esses perfis aqui, qual seria o perfil mais leve, né? Olhando aqui para o peso linear dele, né? O primeiro perfil aqui tem 52 quilos por metro. O perfil aqui de baixo é um pouquinho mais alto, mas ele vai pesar menos, ó. É 1 quilo a menos por metro, né? Como o perfil tem que ter 6 metros, você ganha aí 6 quilos, né? 6 quilos a menos. Quando você vai comprar um perfil de aço, você paga de acordo com o peso do perfil, né? Paga por quilo, né? Eles vendem por quilo. Então, quanto mais leve a estrutura, mais barato fica, né? Então, você vai escolher aqui o perfil mais leve. Ele tem aqui um
um modo de resistência à flexão maior, inclusive, que o perfil mais pesado. 1 quilo mais pesado tem um modo de resistência de 751. O perfil de 51 quilos tem um modo de resistência maior, 801, né? Então, ele é mais seguro que esse aqui, inclusive, né? Então, o critério economia aqui me mandaria escolher o perfil mais leve, né? Que é o 360 por 51, ok? Então, é esse perfil que eu vou escolher, né? É o W360 por 51. Esse perfil, olhando lá no catálogo, ele tem uma altura D de 355 milímetros e uma espessura de alma de 7,2 milímetros. Está aqui a espessura da alma dele, né? O TW. E o D aqui é a altura dele, né? Agora eu vou fazer a verificação ao cisalhamento. A tensão de cisalhamento, ela acontece majoritariamente na alma do perfil. Se você fosse olhar lá o perfil de tensão de cisalhamento, que eu mostrei para vocês há pouco, ó, né? A maior parte da tensão de cisalhamento acontece na alma do perfil. Tá vendo aqui, ó? É na alma do perfil que as tensões são maiores, né? Então você vai usar aí a área da alma para fazer a verificação, tá? Então você vai dividir a força máxima de cisalhamento, retirada lá do diagrama de cortantes, né? Você vai dividir pela área da alma. Então, você vai pegar a área daquele retângulo azul escuro ali, ó, que seria a altura D vezes a espessura TW, né? A altura D vezes a espessura TW. Então, seria a área da alma, que vai dividir aí a força de cisalhamento máximo. Essa seria uma tensão média, que você vai comparar com a tensão admissível, né? Como a tensão admissível aqui é de 100 e a tensão calculada média aqui é de 35,21, a tensão admissível é bem maior que a tensão na alma, ok? Então, ele atende ao cisalhamento e atende também à flexão, porque ele tem um modo de resistência aqui maior que o modo de resistência requerido, tá bom? Então, esse seria o procedimento, né, de você fazer um pré-dimensionamento de um perfil laminado, um perfil do tipo W, tá ok? Bem simples. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Senhor, fiquei com dúvida naquela conta lá que o senhor fez do S requerido lá. O S requerido, Isso, volta lá. ele é uma divisão. Você pega o valor do momento máximo, né? Que você tem o diagrama de momentos, Davi. Você pega o maior valor de momento aqui, que seria 120, né? E divide Isso. pela tensão admissível do material, tá? Se for, isso aí é dado também. Aí você transformou tudo em milímetro, no caso, né? Aqui foi transformado em Newton milímetro, né? Ah, tá. Tá? Tá. Aqui foi transformado em Newton milímetro. Multiplicou-se aqui por 1000. E aqui embaixo também por 1000. Aqui embaixo, aqui tá, para ser sincero para você, também tá meio confuso aqui. Então você transforma aqui para Newton milímetro, tá? Ficaria 120, se você fosse usar milímetro como resultado, né? Você transforma tudo para Newton milímetro aqui embaixo, aqui em cima, né, no numerador, multiplicando por 10 a sexta, né? Porque você tem quilonewton para Newton, fica 1000. E metro para milímetro também é 1000. Então, 1000 vezes 1000 fica 1 milhão, que é 10 a sexta, né? E embaixo você transforma... Embaixo você pode usar o próprio megapascal, não precisa transformar embaixo. Porque megapascal é Newton por minuto quadrado, né? Ah, não, tranquilo. Eu estava fazendo a conta, eu estava dando errado. Então ficaria 120 vezes 10 a sexta, dividido por 170. Vai dar o mesmo resultado em milímetro cúbico aí. Tá bom, obrigado. Dá 120 milhões, né? 120 vezes 10 a sexta. Divide por 170 megapascais. Vai dar os 706 vezes 10 ao cubo ali, ó. Tá? Na verdade, ele arredondou, né? Dá 705 mil. 705.882. Arredondou para 706 mil, que é 706 vezes 10 ao cubo, né? Isso. Ok? Beleza, Então, obrigado. simplificando, você transforma para Newton milímetro
Quando a carga está em quilonewton-metro, o momento está em quilonewton-metro, você transforma o quilonewton para newton e o metro para milímetro, né? Então fica 1000 vezes 1000. Então fica 120 vezes 10 a sexta, newton milímetro, dividido por 170 megapascal. Daí o megapascal já é newton por milímetro quadrado, não precisa transformar, né? Se você tiver aqui uma viga, por exemplo, de madeira, né, de perfis em madeira, daí você não usa mais o módulo de resistência à flexão. Você vai calcular a tensão máxima usando a fórmula da flexão, né? Apresentando aqui de maneira rápida, né? Então você vai aqui calcular, vai definir aqui o diagrama de esforços, né? Você tem aqui o diagrama de forças cortantes e embaixo aqui o diagrama de momentos fletores. Cada um desses diagramas vai te dar o esforço máximo de força cortante e o momento máximo, né, o momento fletor máximo. Precisa também determinar aqui o momento de inércia da seção transversal, né? Você calcula aqui a posição da linha neutra, né? Determina aqui a posição da linha neutra, que é a distância y barra, usando essa fórmula aqui, que a gente usou muito lá no início do curso, né? Para determinar a linha neutra de uma seção composta, né? Daí, com a posição da linha neutra definida, você calcula daí o momento de inércia da seção, né? Você vai usar aqui o teorema de translação de eixos paralelos para calcular os momentos de inércia de cada uma dessas áreas, né? Porque o centróide dessas áreas não coincide com a linha neutra, né? A linha neutra não passa pelo centróide das duas áreas. Então, você tem que usar aqui o teorema de translação de eixos, ou teorema dos eixos paralelos, né? Pega aqui BH ao cubo sobre 12 e soma aqui com o produto da área pelo quadrado da distância do centróide até a linha neutra. Soma a inércia de cada uma das duas áreas, você tem a inércia total. Daí você calcula aqui a tensão máxima, né? Usando a fórmula da flexão. Ó. O momento máximo vezes o C. C é a maior distância, né? O ponto, do ponto mais afastado da linha neutra até a linha neutra, né? O ponto mais afastado da linha neutra está a 0,1575 metros, né? Então, essa aqui é a distância C. Daí você tem o momento máximo retirado do diagrama de momentos e o momento de inércia que eu acabei de apresentar aqui, né? Foi calculado aqui. Então, coloca tudo na fórmula, né? Aí você tem aí a tensão máxima, que é de 5,24 vezes 10 ao cubo quilopascal. No caso aqui ele usou metro, né? E quilonewton. Então, obteve a tensão em quilopascais. Essa tensão não pode ser maior que a tensão admissível, tá? Que foi dada lá. Ó. A tensão admissível tem que ser maior que a tensão máxima, que é resultado dessa conta aqui, né? Dessa expressão. Então, como ela é maior, então o perfil atende, né? Àquele momento fletor. Na verificação de cisalhamento, você vai calcular daí a tensão de cisalhamento máxima que acontece sobre a linha neutra. Aqui é uma revisão do que a gente viu lá em cisalhamento de vigas, né? A gente determinava lá o parâmetro Q, que era um momento de área, né? O produto de Y barra linha pelo A linha, você tem aí o valor de Q. Aí você vai na fórmula do cisalhamento e calcula a tensão máxima que está sobre a linha neutra, né? E compara com a tensão admissível, que foi dada no enunciado, né? Então, como a tensão admissível é maior que a tensão máxima, então ele também atende à verificação ao cisalhamento. A viga atenderia aos esforços de cisalhamento e momento fletor. Especificar também o espaçamento máximo, especificar o espaçamento entre pregos, né, para manter as chapas unidas. Também é uma revisão do que a gente viu lá na primeira VA, né, o parâmetro, o momento de área, da área linha, aqui, no caso aqui seria da ligação, aqui você tem aqui a área linha aqui como sendo a flange dessa viga, né? A parte superior da viga, que é a tábua de cima, seria a área linha, né? O y barra linha seria a distância do centroide até a linha neutra, né? Então, o produto dos dois te dá o parâmetro Q aqui, o momento de área. Substituir aqui no fluxo de cisalhamento, né? Você tem aqui o fluxo no ponto B, aliás, o fluxo de cisalhamento para
a força de cisalhamento no trecho BC e para a força de cisalhamento no trecho CD. O trecho BC, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui no... Acho que ali tinha, né? Aqui, o trecho BC tinha um cisalhamento máximo de 1,5 kN. O trecho CD, cisalhamento de menos 1 kN. Então, para cada trecho, você pode ter um fluxo de cisalhamento diferente, né? Você pode definir aqui um espaçamento diferente para cada um dos dois trechos, porque o fluxo de cisalhamento nesse trecho BC aqui, ele é maior que no trecho CD, né? Então, o espaçamento no trecho BC tem que ser menor, né? Então, o espaçamento seria a força resistente dos pregos dividido pelo fluxo, né? De cisalhamento. Então, no trecho BC, você tem um espaçamento de 174 milímetros e no trecho 261 milímetros, né? No trecho CD, a força de cisalhamento é menor, você pode gastar menos pregos, né? Deixar para vocês aí esses problemas propostos, tá? Tenham uma boa semana, tá? Qualquer coisa, me procurem no grupo lá, fico à disposição. Tá certo? Tá, ok. Um abraço para vocês, até mais.